nas línguas originais da Bíblia, a gente consegue aprender bastante coisa olhando para as palavrinhas originais. A gente compara termos, de repente a gente se depara com palavras que são assim muito familiares para nós. Palavras muito familiares para nós. Você vai achar, por exemplo, a palavra presbíteros lá no original. Que é quem? Exatamente o presbítero. É que nós chamamos. Foi literalmente, algumas Bíblias trazem anciãos, por exemplo, né? Porque é o significado mais técnico da palavra, né? Mas a gente continua usando a palavra da forma como ela está lá. E uma palavra muito fácil para a gente logo entender é a palavra que no grego é theos. Theos. Por quê? Porque é exatamente dessa palavra que no português, que é uma língua muito influenciada pelo grego, né? Teve muita influência da cultura grega nas línguas latinas, né? Português, espanhol, francês, italiano. Então, você vê, por exemplo, em inglês, é totalmente diferente a palavra Deus, né? Mas no português é extremamente parecido. Theos, no grego, veio cair na nossa língua como Deus. Então, a palavra que a gente vai usar hoje é uma palavra bem familiar para nós. A palavra Theos. Porque agora a gente vai lá para o Novo Testamento. A gente viu vários termos do Antigo Testamento. Vários nomes de Deus no Antigo Testamento. E agora nós vamos ver nomes de Deus no Novo Testamento. Que nomes que são usados para se referir a Deus. Muito bem. Nato, é para nós aí um parágrafo. Começa aí na letra D. Deus. Isso. Deus é a mais frequente designação para Deus no Novo Testamento. É usado para se referir a Deus, mas há também textos em que Deus aponta para deuses pagãos. Ótimo. Para um pouquinho só aí. Isso, segue depois da vírgula aí. Para deuses pagãos. Para o diabo e para a sensualidade. Isso. Muito bem. Quando você vê essa descrição aqui, que a palavra Theos lá no original, ela tanto pode descrever Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, como ela pode estar se referindo a deuses pagãos, deuses lá é Theos também. Pode ser ao diabo e pode estar se referindo à sensualidade. E agora que para a gente ter um entendimento melhor, a gente vai ter que lembrar de uma palavrinha que lá no Antigo Testamento a gente também fez o mesmo comentário. Ela serve para Deus, ela serve para deuses pagãos. Quem lembra? Sem olhar ainda, sem pegar a folhinha aí das aulas passadas. Vai, moça. Ela quer consultar os universitários primeiro. Eu entendi minha pergunta, né? Poxa vida. Muito bem. O Naldo leu esse parágrafo para nós. Qual é a palavra usada para Deus lá no Antigo Testamento que também pode ser aplicada tanto para Deus quanto para deuses? Melhorou? Agora acho que eu expliquei melhor. Entendi a pergunta. Tá, a pergunta estava mal formulada. É que eu vi o Zé já fazendo assim, ele já tinha entendido, né? Entendi. Ele só estava tentando lembrar a palavra, né? Aí eu falei, bom, acho que expliquei, mas aí ficou alguma coisa que não estava bem clara. Elohim, né? Elohim. Ah, é que eu falei diferente. Não, essa relação. Elohim. Eu falei diferente. Lá no hebraico, Elohim serve para Deus, o Deus Criador, o Deus. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. É Deus. Mas você também pode, não terás outros Elohim.
diante de mim. E assim é no Novo Testamento, só que agora a palavra no grego é Theos. Theos. Muito bem. Vamos ver alguns textos aí. Atos 12, 22. Hã? Ela sabia, ela estava certo, só que ela estava pronunciando diferente. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você falar Elohim, não tem nenhum problema, tá? É que ela achou que eu estava falando Halloween. Tá bom, aí. Ela falou Elohim. É que tu falou de ter na forma original, né? Isso. Eu falei Halloween, depois ela disse, Halloween é aquela festa dos americanos, não é? Tá bom. Vai lá, Atos 12, 22. O que diz lá? Eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem. Isso. Atos 12. Vamos ver o contexto rapidinho aí. Onde é que eles estão? Quem é que está falando aí? Libertação de Pedro, né? Isso. Em Jerusalém. Na verdade ele está na Cesareia, né? Está em Cesareia. Olha o versículo 20, ó. Aqui o contexto tinha sido a prisão de Pedro. Aí ele sai da prisão, mas Herodes está tentando matar Pedro. Herodes está atrás dele, está furioso. Olha o versículo 20. Ele estava cheio de ira, Herodes, né? Contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei, Herodes, né, para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Que povo? O povo de Tiro e Sidom, tá? Ou Sidom, cada um pronuncia de um jeito aí. Tem formas diferentes de se pronunciar. Portanto, eles não estão em Israel, estão lá aqui é na Fenícia, tá? E olha só, e eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem. Olha que interessante, lembram que eu fiz esse comentário outro dia, que os tradutores da Bíblia, eles nos ajudam a entender, porque se colocasse aqui Deus com maiúscula, nós íamos entender o quê? Que era Deus, Deus. Mas como são povos pagãos que estão falando aqui, eles não estão se referindo a Deus. Eles estão olhando para Herodes e eles se maravilharam, porque eles, na verdade, eles estão querendo agradar Herodes. O texto é claro em dizer isso, eles queriam o favor de Herodes. Então eles estão dizendo assim, é voz de Deus e não de homem. Agora, ontem a gente vê o que acontece depois, né? 23. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. É Deus, né? É Deus, então tá. Muito bom. Interessante, alguém morrer e ser comido por vermes, né? Mas aqui está o contexto, lembra que a gente já falou isso várias vezes. Se você não tivesse o auxílio do tradutor, o tradutor nos ajudou. Então o tradutor ele colocou Deus com letra minúscula. Então nós estamos acostumados assim, na nossa vida evangélica, na nossa vida igrejeira, acostumados com a Bíblia, a gente já aprendeu há algum tempo que quando tem Deus com um D minúsculo, é um Deus que não é Deus verdadeiro. Mas como é que o tradutor sabia disso? Ele teve que dar uma interpretadinha aqui para entender isso. Por quê? Porque a palavra original é Theos. E não tem diferença. E lá no grego não tem letra maiúscula. Deixa eu explicar isso para vocês. São todas as letras, todas
letras são maiúsculas. Não tem um T grande, depois você tem um H, depois... Não tem nada disso. Você tem tudo igual ali. O tradutor está nos ajudando por quê? Porque ele foi lá e, bom, que Deus que é esse aqui? Ah, esse aqui é um Deus falso, um Deus pagão, que estão se referindo. Vamos colocar Deus com minúsculo, para quem lê a Bíblia não fazer confusão. Então o tradutor nos ajudou nisso. Muito bom. Outro texto é... Qual é o outro? 1 Coríntios 8:5. Vamos lá. Quem achou pode ler. Pois mesmo que haja o chamado Deus, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Isso. Lê vocês também, para a gente ter uma boa comparação de termos aí. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, que vê todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Isso. Paulo aqui usou de maneira muito interessante. Paulo ele faz muito uso de jogo de palavras para fazer com que a gente chegue num raciocínio, para que a gente entenda algumas coisas teológicas. Claro que é o Espírito Santo que está movendo Paulo a escrever dessa forma. Vamos voltar para o texto então. Ele diz, olha, pois, vamos ler as palavrinhas lá no original, né? Nós já sabemos essas palavras, só aquelas que nos interessam, claro, vamos ler tudo, né? Pois mesmo que haja os chamados Theos, certo? Quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos Theos e muitos. Depois dessa palavra senhores, nós vamos aprender semana que vem. Tá? A gente vai aprender essa palavra, que também aqui é uma referência a Deus. Ou que pode ser Deus, pode não ser Deus também, essa palavra Senhor, senhores. Para nós, porém, é o único Theos, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só. E aí vem uma outra palavrinha. Veja que Paulo faz um jogo de palavras. Tá? A palavra é Kyrios, tá? A gente não vai aprender ela hoje, a gente vai aprender a semana que vem. Mas ele está dizendo, olha, tem muitos Theos por aí. E tem muitos Kyrios por aí. Mas existe só um Theos e só um Kyrios. Um só Deus e um só Senhor. Agora, percebe que a palavra no original é a mesma. Mas, quando você lê, você sabe quando ele está falando de Deus e quando ele está falando de deuses. Fica claro. Mais uma vez, o tradutor já nos ajudou também. Fazendo o quê? Colocando uma... Colocando o que você tinha falado? Não, pela interpretação pelo contexto. Isso, ele interpretou pelo contexto e aí usou a letra maiúscula no caso de Deus e a minúscula quando é Deus falso, Deus pagão, não é Deus verdadeiro. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Para o diabo. Opa, será que o diabo também é chamado Theos na Bíblia? Sim. Vamos lá para 2 Coríntios 4, versículo 4. Lê do 3, tá? 3 e 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Muito bem. O que você tem aí no original? No comecinho do versículo 4, o Theos desta era cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos. Agora, quando a Bíblia fala assim, o
Theos desta era, o Theos deste mundo, ele cegou as pessoas para elas não verem o Evangelho, para elas não enxergarem o Evangelho. Está falando de quem? De que Deus é o Deus deste mundo. Quem é? E o próprio Jesus diz, o príncipe deste mundo. Claro, você precisa fazer mais uma vez a interpretação do texto. Há uma interpretação aqui por parte do tradutor. Quando ele usa a minúscula aqui, o tradutor já fez uma pequena interpretação. Se ele não usasse a minúscula e pusesse um D maiúsculo, dizia, não, Theos é tudo igual, eu vou pôr tudo igual também. Ou ele poderia sempre minúscula. Eu não quero interpretar, eu vou pôr sempre minúsculo. Mas acontece que preferiu-se fazer assim. E eu tenho para mim, eu tenho a modesta opinião de que Deus supervisionou isso também. De que Deus de alguma forma cuidou para que os tradutores tivessem esse cuidado. Por quê? Porque quem é que vai estudar como nós estamos estudando? Todo mundo tem essa coisa de ficar olhando lá, vamos ver que palavra que a pessoa está lendo a Bíblia pela primeira vez. Eu mesmo ali pela primeira vez sabia o que era Theos, que era Elohim, mas é importante a gente entender, e logo vinha alguém explicando para a gente, né? Pelo menos quando eu fui evangelizado, né? Mas por que tem D com minúscula, D com maiúscula, né? Não, quando tem D com maiúscula, está falando de Deus mesmo. Quando é minúscula, não é Deus mais. E a gente vai entender, né? Então, eu acho que isso foi algo que Deus, de alguma forma, Ele cuidou para que todas as pessoas pudessem entender com muita facilidade. É muito fácil. Você viu lá Deus com maiúscula? Está falando de Deus. Agora, bom, isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Quando é que alguns mal intencionados tradutores tiram isso aí, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Filipenses 3:19. Olha que interessante esse texto. A sensualidade pode ser usada a palavra Deus também. Tem que ler 17 para a gente ter um entendimento um pouquinho melhor. Alguém lê para nós aí? Filipenses 3:17 a 19. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terríveis. Isso. Quando você viu aqui, você se assustou, né? Theos sendo usado para sensualidade, mas é claro que aqui a gente entende perfeitamente do que Paulo está falando. Ele está dizendo, olha, tem pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, elas são inimigas de Jesus. O Deus delas não é o nosso Deus. Quem é o Deus delas? O estômago. O que Paulo está querendo dizer com isso? Quando uma pessoa é governada pelo estômago? Governado pelos seus apetites. Pelos seus apetites. É uma pessoa que é governada pelas paixões, pelas vontades carnais. E o estômago está ali. É uma ilustração de uma pessoa movida por instintos. E o seu Deus são as suas vontades. Quer uma descrição melhor do incrédulo? O incrédulo é isso. Que Deus é esse? Que Deus é esse? É um Deus, é o Deus que domina a sua vida. É o Deus verdadeiro? Claro que não. Pode ser o estômago, pode ser o dinheiro, pode ser outras coisas. Mas sempre vai entrar aqui o D minúsculo. Mas lá no original está como? Theos. O seu Theos é o estômago. O Theos deles é o estômago. Mas sabiamente o tradutor colocou com letra
letra minúscula, claro, não tem como confundir o texto aí, né? Está muito fácil. Muito bem. Vamos para alguns exemplos, então, de Theos usado para Deus. E vamos ver como é fácil da gente perceber quando é Deus. João 17:3. Alguém lê lá? Esta é a vida eterna. Que já te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só. Quando fala o único Deus verdadeiro, olha só. Versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro. Não é qualquer Deus. O único Deus verdadeiro. Mais uma vez está com maiúsculo aí, fica fácil da gente entender. O que mais? Romanos 3, versículo 30. Outro exemplo fácil aí. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Isso. Visto que existe um só Deus que justificará. Se a gente não ler a frase toda, você pode até... existe um só Deus que é adorado aí nos templos pagãos, né? Não. Existe um só Deus que justificará. O único Deus que justifica o homem é o nosso Deus, é o nosso Deus. Por isso ele está com maiúscula novamente aí. E 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem em Cristo Jesus. Isso, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Tem uma palavrinha interessante que a gente já comentou aqui algumas vezes. Quando na Escritura você vê assim, na Bíblia você vê assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Na verdade, isso que a gente tem assim, inspirada por Deus, é uma palavra só. Lembra qual que é? Lembra? Teos, uma coisa assim, né? Lembra de ar. Teos, pneu, né? Isso, Theopneustos. Toda palavra é pneu vem de ar. Tem a ver com pneu, pneumonia, né? Toda palavra, toda escritura, a gente tem o costume assim, nosso cultural de entender inspiração como alguma coisa que a pessoa está inspirada, né? A gente tinha uma pessoa que frequentou a igreja que ficava inspirado assim, começava a escrever letra de música, né? Ele era compositor de música, né? Então a gente tem essa ideia de inspiração, vem aquela coisa assim, né? A pessoa fica inspirada e dá a impressão até de para a nossa língua, inspirar é o quê? É soprar para fora ou é aspirar para dentro? É aspirar para dentro. É isso que é. Inspirar. Expirar é que seria soprar para fora. A melhor tradução ali no texto seria o que então? Toda palavra é expirada por Deus. Mas como fica uma coisa estranha, não se usa essa palavra na língua portuguesa. Você nunca vê ninguém falar assim: o autor escreveu, ele estava expirado. É porque expirado em português é quando termina. Ele morreu. Expirou. O cara expirou, ele morreu. Toda a escritura é morta por Deus. Ficaria uma coisa meio sem sentido. Então eles traduziram inspirado. Mas a palavrinha é muito interessante e nos mostra como
como que na Bíblia ela vai aparecer muitas vezes de maneira composta. Para traduzir ficou 3 palavrinhas: inspirada por Deus. Quando na verdade, se a gente fosse traduzir literalmente, seria soprada por Deus. E por que ela foi soprada? Porque ela foi levada até o autor humano, né? A gente já falou isso quando a gente falou sobre bibliologia aqui. Você está falando, está repetindo de novo essa história aí. Mas é só para a gente fazer a ligação com as palavrinhas que a gente tem olhado aí, né? Muito bem. O que mais? Ele é inigualável. Volta um pouquinho em 1 Timóteo 1,17. Alguém lê? Ao bem eterno, único Deus, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Viu? Aqui está colocando Deus como um Deus inigualável. O contexto está mostrando claramente de que Deus está falando. O tradutor, mais uma vez, ajudou. Agora, deixa eu dizer para vocês, na grande, imensa maioria das vezes em que Theos é usado no Novo Testamento, é para o Deus verdadeiro. Mais raramente a palavra é usada para deuses falsos ou para outras situações aí, tá? 1 Coríntios 8, 5 e 6. A gente já leu esse, né? Por que ele está repetido aí? Não sei. Está repetido. Na verdade é. O 6 a gente não leu? Não, acabou lendo, né? No final pedi para ele ler. Tá certo. Atos 17 e 24. Um texto que a gente já leu também. A gente vai passar meio rápido por ele. Atos 17 e 24. Alguém lê? Deus que fez o mundo e tudo que nele há, que é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso. A qualidade que está na letrinha da tua apostila, na letra C aí, é que ele é transcendente. Mas tem outras coisas no texto aqui, não tem? O versículo aponta para outras características de Deus, não aponta? Que características? Rapidinho aí. Que atributos de Deus aparecem aí? Também ele é inigualável, né? Porque Sim. só ele quem fez. Só ele que fez. Está falando de Deus como Criador aí? Né? Só esse Deus, só esse Theos é que fez a terra. E aí, quando eu estava falando de transcendente, transcender é uma coisa que está além do entendimento, está além do alcance, está além daquilo que nós podemos medir. Então, o que Paulo está dizendo aqui para o pessoal lá de Atenas, quando ele está falando de Jesus para eles? O Deus que eu quero falar para vocês, o Deus desconhecido, aquele Deus que vocês não conhecem, esse Deus não habita em nenhum templozinho que tem por aí. Ele não habita em nenhuma casinha que vocês façam para ele. Esse Deus, ele transcende. Ele é o Criador de todas as coisas. Está claro que o contexto mostra com muita clareza de que Deus está falando aí, né? Muito bem. Hebreus 3, versículo 4. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Isso, mais uma vez, a transcendência de Deus aí. Porque aqui está se referindo à questão quando Deus fez uma casa para Israel, vamos dizer assim. Israel é a casa. Depois ele fez a casa de Davi, ou seja, a descendência de Davi. Mas quem é que é o dono da casa? Quem é que fez todas essas coisas? Quem é que está além dessas coisas? Tudo isso o autor de Hebreus está falando para mostrar a superioridade de Jesus. Ele está falando, quando nós estamos falando de Deus, nós não estamos falando, não podemos confundir Deus com a sua criação. Ele está além, o Deus verdadeiro, o Theos
Qual é o versículo que você leu ali? 4, né? Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Isso. Outra maneira da Bíblia, o Novo Testamento, associar Deus é com a sua obra de salvação. Quando está lá, Deus, nosso Salvador, não é outro, é o Deus verdadeiro também. 2,13, 1 Timóteo 2,13. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Isso, mais um, 4,10. Tudo perto aí. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Isso. Esse texto é um texto que os não calvinistas costumam usar contra o calvinismo, mas nós vamos estudar esse texto quando a gente falar de salvação. Não vamos fugir dele, não. Tem gente que pensa aí que é de salvação universal. Esse texto não fala de salvação universal. Nós temos que entender o texto, então a gente vai estudar ele calmamente. Vamos entender o que o texto está falando quando a gente estudar soteriologia, tá? O que nos interessa por enquanto é de quem o texto está falando como Salvador. É Deus é o Salvador, não tem outro Salvador, tá? Depois nós vamos entender salvar do quê? Que tipo de salvação que Paulo está mencionando aí, né? Porque a gente não pode simplificar assim, o texto é assim, isola lá do contexto, não vê nada em volta e tchau, né? Depois a gente vai estudar ele com calma. Muito bom. Agora coisa importante para nós. Nós entendemos que a Bíblia faz uma distinção clara entre o Deus, mesmo usando a mesma palavra, a palavra é a mesma. Por que a palavra é a mesma? Porque é uma palavra genérica. É uma palavra genérica, não é uma palavra que se aplica, não havia uma palavra exclusiva no grego. Esta palavra é para Deus. No hebraico tinha. Embora ela tenha se perdido, embora tenha toda essa dificuldade que a gente procurou demonstrar aqui, no grego não tinha essa palavra distintiva. Por quê? Porque a cultura grega não tinha esse Deus. Não tinha sido revelado para eles. Não tinha na língua grega. Então era Deus. Mas quando os autores bíblicos procuravam ensinar a respeito de quem era esse Deus, isso era associado às suas obras. Você olha para o contexto e você vai ver que o autor não se enganou, não teve nenhum problema quando ele colocou lá o D com letra maiúscula. Dá para a gente perceber isso bem claramente. Agora, uma questão importante. É nesse sentido que Jesus é chamado de Deus. É nesse sentido, no sentido de Deus verdadeiro, que Jesus é chamado de Deus. Quando a Bíblia usa Deus para Jesus, não é um Deus qualquer. Embora, é isso que eu estava falando agora há pouco, que eu ia comentar. Embora algumas traduções mal intencionadas, se você pegar, por exemplo, a tradução do Novo Mundo. Qual é a tradução do Novo Mundo? A Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Eles têm uma tradução só deles. E qual é a principal preocupação dessa Bíblia? Tirar a divindade de Jesus. Tirar a divindade de Jesus. É o principal problema deles. O principal problema deles é Jesus ser Deus. O Espírito Santo ser Deus também, né? Esse também é problema para eles. Porque eles são unitaristas, como se costuma dizer. Agora, vamos para os textos e vamos ver algumas coisas interessantes. Abre lá em Romanos 9, 5.
Eles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Ok. Muito bem. De quem Paulo está falando aqui? Deles são os patriarcas. De quem são os patriarcas? Oi? Dos judeus. O capítulo 9 de Romanos é justamente uma defesa de Paulo da posição dos judeus em relação ao Evangelho, né? Ele diz, espera aí, quem são os... Quem é que Deus escolheu? Mas desses que Deus escolheu, ele deixou de lado os judeus, agora ele não salva mais judeus, e os planos para Israel ficaram esquecidos? Então tudo isso ele começa a falar, por isso ele lembra os seus leitores, deles, os judeus, são quem? Os patriarcas. A partir deles, os judeus, se traça a linhagem humana de Cristo. Jesus nasceu entre o povo judeu como judeu, mas sendo judeu e sendo da linhagem judaica, ele é o quê? Deus acima de todos, bendito para sempre. Será que pode ser Deus com minúsculo aqui? Como querem as pessoas lá, os arianos modernos, né? Outro texto, João 1, versículo 1 e versículo 18. Quem lê 1 e 18, já na sequência. No princípio era a palavra, ele estava com Deus e era Deus. O 18. Lê também o 14, tá? 14 depois o 18. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Temos aqui várias referências a Jesus, e o apóstolo João, quando está escrevendo isso, ele quer deixar bem claro para os seus leitores que Jesus é Deus. Ele deixa isso bem claro. No princípio era o Logos. Logos aqui que a NVI traduziu como palavra e atualizado traduziu como verbo, era um conceito bastante amplo no mundo grego. Não é simplesmente qualquer palavra. Logos era um conceito de algo, era uma expressão, era uma emanação de um ser superior para os gregos. O Logos era uma emanação do Deus maior, que era Zeus, no caso, lá entre os outros deuses. Isso para simplificar bastante. Quando João está escrevendo, ele está escrevendo, no princípio era alguém que não é qualquer Logos. Por que ele está usando esse termo? Porque era um termo familiar para a cultura deles lá. Serve para nós, no princípio era a palavra, serve. Agora, este verbo, este Logos, esta palavra, era Deus. Como é que foi traduzido lá pelo pessoal do Novo Mundo? Um Deus. Quem já leu, vai ler lá. Um Deus com letra minúscula. Julgaram Jesus lá no chão. Por quê? Porque Jesus, para eles, tem que ser uma criatura. Tem que ser uma criatura. Agora, o versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Theos, monogenes, o unigênito é isso, é o único, filho único. O único filho verdadeiro de Deus. Aí muitos discutem assim: genes tem a ver com gerado. Se ele foi gerado, ele foi criado. Isso é uma bobagem. O sentido que a Escritura está dando aqui é de um único filho
adoção. Não por sermos eternamente filhos de Deus. Jesus Cristo é eternamente Filho de Deus Pai. E é isso que João está explicando aqui. E ele tornou-se carne. Ele não é o Deus, ele é Theos. Ele é o Theos verdadeiro. Muito bem. Outro texto aí. João 20, versículo 28. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Isso. Quando é que Tomé falou isso? Quem é que conhece aí a situação, o contexto? Depois de ter duvidado da ressurreição de Jesus. Tomé tinha duvidado da ressurreição de Jesus. E o que ele disse? Que ele só acreditaria Se ele visse e pusesse o dedo. se ele visse e pusesse o dedo lá nas marcas de Jesus. Daí a pouco quem aparece? Jesus. E o que Jesus diz para ele? Não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé, põe a mão. E aí Tomé teve essa reaçãozinha. Senhor meu, Kyrios meu e Theos meu. E se prostrou diante de Jesus. Ele não está dizendo, o Senhor é um Deus, como um Deus pagão. Tomé não está falando isso. Muito menos Jesus está dizendo para ele, não diga essa bobagem, não fale, não blasfeme, não me adore, você não pode me adorar dessa forma porque eu não sou Deus. Jesus nunca fez isso. Nunca. Muito bem. Vamos para mais um texto aí. Tito 2,13. Vou separar algumas pessoas nas próximas aulas, né? Algumas pessoas engraçadinhas. Vou fazer piadinha. Tito 2,13. Alguém lê? Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação, Jesus Cristo vai se manifestar. E nós estamos aguardando isso. Mas aqui ele é chamado de nosso grande Deus e Salvador. Não é, ele é nosso. Ele é, como é que você vai encaixar um Deus qualquer? Não, é Deus. O apóstolo está chamando Jesus de Deus, realmente. E 1 João 5,20. Eu gosto sempre de ler o capítulo 1, o versículo 1, antes disso. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Parece que na primeira carta de João ele está repetindo o assunto do Evangelho, né? Ele começa da mesma forma. Ele está falando da palavra que estava com o Pai, mas que se manifestou e nós pudemos apalpar, nós pudemos conviver com Ele. Nós pudemos perceber quem Ele era, através não só de ouvi-lo, mas nós podíamos até sentir, nós andávamos com Ele. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Agora, vamos lá para o 5.
versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Uma dúvida? Como? Não tem como ter dúvida, né? Nesse sentido. A palavra faz essas distinções, são distinções claras, são textos bons para você guardar e ter em mente, né? Para quando você for importunado aí por algum desses chatos, né? Que na verdade não são só chatos. Se eles fossem só chatos, estava bom, mas são pessoas aí a serviço do diabo, né? Uma vez que eles estão claramente descendo Jesus Cristo no seu lugar, tirando Jesus do lugar que lhe é devido. Que nosso entendimento sobre Deus não fique restrito aqui a palavras, né? Quando a Bíblia exalta Deus e diferencia Deus dessa forma nas Escrituras e de forma sempre tão elogiosa, né? Aqui a gente não tem como ficar exprimindo e experimentando, né? E estudando cada texto e falando, puxa, olha o que a Bíblia está dizendo sobre Deus, olha como ela faz uma declaração a respeito do Deus verdadeiro. Que a gente tenha em mente quem é o nosso Deus, quem é esse Deus que se mostra de forma tão bonita nas Escrituras. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela revelação do Senhor na tua palavra, por aquilo que o Senhor nos mostra a respeito de ti. Obrigado, Pai, porque com termos simples, até mesmo familiares para nós, podemos perceber quantas vezes o Senhor é mencionado na palavra, de formas sempre elogiosas, de formas sempre diferenciadas daquilo que é falso, daquilo que não é Deus verdadeiramente. Obrigado, Pai, porque até mesmo as traduções o Senhor supervisionou de tal forma que pudéssemos compreender melhor as distinções que são feitas nas Escrituras. O nosso pedido, Pai, que o Senhor nos ajude a termos uma compreensão cada vez mais clara a respeito verdadeiramente do Senhor, não apenas com palavras, mas nós podemos diferenciar o Senhor na nossa vida de tudo aquilo que é falso, de tudo aquilo que não é Deus, tudo aquilo que domina a vida das pessoas e as escraviza. E nós podemos sermos aqui Deus representantes do Deus verdadeiro, do Deus que salva, do Deus que é criador, do Deus que controla todas as coisas, do Deus eterno. Nos ajuda, Pai, a te representarmos com dignidade, apesar da nossa indignidade. É o que te pedimos, através de Jesus. Amém.